Fala aí, pessoal. Vamos começar nossa aulinha de exercício aqui sobre a primeira lei de Newton. Vocês vão ver que nessa aula, né, tem um ponto muito diferente que não vai ter conta alguma na resolução das questões, porque a primeira lei de Newton é mais teórica, tá bem? Então, não tem nada fora do normal aqui, beleza? Vamos dar uma olhada nessa primeira questão. Então, tem algumas afirmativas aqui sobre uma partícula em equilíbrio, e ele pede para a gente analisar quais são verdadeiras e quais são falsas. Vamos lá. Primeira afirmativa aqui diz que uma partícula em equilíbrio não recebe ação de forças. É verdade isso? Não, galera, isso é mentira. Você tem lá sua partícula, tá bem? Ela pode sim estar sujeita a várias forças. Não tem problema algum, tá bem? Ela pode estar aqui sob a ação de diversas forças. A única coisa que é necessária para que ela esteja em equilíbrio é que a força resultante seja zero, tá bem? Ou seja, a soma de todas essas forças que atuam sobre essa partícula tem que se cancelar. Por isso que a primeira afirmativa está falsa, desculpa. Beleza? Segunda, ela descreve uma trajetória retilínea. Isso é verdade? Não necessariamente. Nós vimos lá que existem dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático, em que a partícula se encontra parada, e o equilíbrio dinâmico, em que ela descreve uma trajetória retilínea com velocidade constante. Mas uma partícula pode estar nas duas configurações, ou em uma e em outra, tá bem? Aqui ele está sendo estrito, dizendo que essa partícula necessariamente descreve uma trajetória retilínea. É mentira, tá bem? Pode estar em repouso? Pode estar em repouso. Isso é ok. Aí você vai ter a situação onde essa partícula se encontra em equilíbrio estático, tá bom? Pode ter alta velocidade? Pode ter alta velocidade, sem problema algum. Desde que o movimento que ela esteja descrevendo nessa situação de possuir uma alta velocidade seja um movimento retilíneo uniforme, tá bem? E aí, a gente vem aqui e marca a letra D. Certo? O que essa segunda questão mostra aqui pra gente, pessoal? Eu tenho uma caixa em cima de uma mesa, tá bem? Na primeira situação, ela se encontra em equilíbrio estático, tá bem? E na segunda situação, o problema me diz que ela descreve um movimento retilíneo uniforme descendo essa mesa. Ou seja, ela está em equilíbrio dinâmico, tá? Em toda e qualquer questão de dinâmica, eu vou sempre estar batendo na tecla com vocês de marcar as forças que atuam sobre o corpo ou sobre os corpos em questão, beleza? Aqui não vai ser diferente, aqui a gente vai começar a adquirir esse hábito, tá bem? Então eu tenho uma caixa aqui e nós vamos marcar as forças que atuam sobre essa caixa. Na primeira situação, a gente já fez isso, né, na nossa aula teórica lá. Eu vou ter o peso aqui para baixo, que é nada mais, nada menos do que a força gravitacional, tá bom? Força causada pelo planeta Terra, né? Força atrativa. E eu vou ter uma força causada pela superfície dessa mesa, tá bom? A gente chama de normalmente, né? Sem trocadilho. Mas aqui ele chama de F1, tá bom? E ela representa a força de contato, tá? F1 está aqui para cima. Beleza. Como essa caixa está em repouso, né? Você pode escrever aqui que F1 mais o peso é igual a zero, certo? Ou seja, o módulo desses dois vetores vai ser o mesmo. O módulo de F1 é igual ao módulo do peso, tá? Na segunda situação, eu tenho uma força F2 e a força peso. Pessoal, o peso continua para baixo. Nada mudou, independente dessa mesa estar inclinada ou não, tá bem? E agora o F2, ele não é anormal. O F2 é uma força de contato, ele vai levar em consideração a normal e um atrito que existe nessa mesa nessa situação, mas não está explicitamente escrito, tá bem? Depois a gente discute melhor
esse problema quando nós entrarmos, né, em segunda lei de Newton. Então notem o seguinte, eu vou ter o F2 aqui, tendo que apontar para cima também, de forma que, quando eu somar o F2 com a força peso, isso vai continuar dando zero. Eu vou continuar tendo essa caixa em equilíbrio do ponto de vista da dinâmica, tá bom? Então, mais uma vez aqui, eu tenho que F2 vai ser em módulo igual ao peso, tá? E ele pede aqui para nós indicarmos qual é a incorreta, beleza? Então, vamos lá. F1 igual ao peso, tá certinho, certo? Foi o que a gente verificou aqui logo na descrição da primeira situação. F1 igual a F2? F1 igual a F2, pessoal. Porque F1 é igual ao peso e F2 é igual ao peso, logo F1 é igual a F2. Já dá vontade de matar de cara aqui, né? A nossa questão, porque tem uma situação que ele fala que F2 é maior que o peso. Se F2 fosse maior do que o peso, esse corpo aceleraria, né? Então, essa letra E é a nossa opção errada. Tá bom? Ou seja, aqui é para marcar, né? Ele pede para a gente marcar incorreto aqui. Aqui na B, ele fala que F1 igual a menos P, só que em termos de vetor. Notem bem, como que a gente chega nisso? F1 mais P é igual a zero. Se eu jogo aqui esse P para o outro lado, eu tenho que F1 é menos P. Então, está correto lá aquela afirmativa dele. E depois ele fala que F2 é perpendicular ao solo. Isso é verdade, né? Porque F2 e P têm a mesma direção. Se você prolongar aqui, você vê que P é perpendicular ao solo. Se P e F2 têm a mesma direção, logo F2 também é perpendicular ao solo. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Bora seguir em frente. Essa terceira questão aqui, pessoal, ela se assemelha bastante às outras duas. Então, mais uma vez, temos como pano de fundo a primeira lei de Newton, né? E ele pede para nós analisarmos as seguintes afirmativas. Então, de cara, vocês veem aqui que essa letra A é muito parecido com o que a gente já discutiu acima, né? Isso é bem comum em questões de vestibulares e concursos. As questões, elas tendem a se repetir, só mudando algumas coisas, mudando a forma que é anunciado e apresentado e coisas do tipo. Então, quanto mais questões você fizer, mais preparado você vai estar para qualquer prova, tá bom? Então essa daqui a gente já risca de cara, tá? Porque ele afirma que se um objeto está em equilíbrio, nenhuma força atua sobre ele, isso é mentira, tá bom? Aqui ele fala que se um objeto está em movimento, ele está sob a ação de uma força, não necessariamente. E assim que essa força cessa, né, o movimento cessa também. Essa era a ideia de Aristóteles, né? E Newton viu que primeiro Galileu, depois Newton, né, que formalizou e explicou o porquê disso está errado, contestaram essa hipótese. A C, ele fala aqui para gente que se a soma das forças que agem sobre um objeto for nula, ele está com velocidade constante ou parado com relação a um referencial inercial. Essa daqui. Sem medo de errar, tá? Vamos dar uma olhada na outra. Letra D. Se um objeto se desloca com velocidade constante, em nenhuma hipótese ele pode estar descrito como estando parado. Galera, toma cuidado com isso daqui. Porque vamos supor que eu tenho aqui, né, um caminhão, um carro, né, um móvel, tem uma pessoa dentro desse móvel, tá? Tem dois passageiros aqui. Esse cara e esse cara. Tá bem? Esse móvel está indo para a direita com uma certa velocidade v constante. Para quem está de fora, beleza. Esses dois caras daqui, eles estão com uma certa velocidade v. Só que para quem está de dentro desse móvel, um está parado com relação ao outro, tá bom? Então, o fato de você estar parado ou em movimento vai depender do referencial que você se encontra, beleza? Por isso que essa daqui é errada também. Aí aqui ele fala que se um objeto, né, está com velocidade constante em relação ao referencial inercial, a soma das forças que atuam sobre ele não é nula. Pô, isso vai totalmente contra o que eu ensinei para vocês na aula, né? Essa é falsa também. Beleza, pessoal?
Vamos lá, pessoal. Essa questão daqui, ela correlaciona, né, a importância e o uso do cinto de segurança com algum princípio físico que a gente precisa determinar aqui qual deles é dentre essas opções que nós temos. Então imagine o seguinte, imagine que você está se movendo aqui, né, no seu carro, com uma certa velocidade via constante, e de repente o carro precisa parar, precisa frear bruscamente. O que acontece, né, com o passageiro? Ele tende a continuar andando para frente, de acordo com o que nós vimos lá na primeira lei de Newton, certo? E o que o cinto de segurança faz? Ele impede com que você seja arremessado para fora do veículo ou se machuque dependendo da velocidade que esse veículo se encontra, tá bem? Então, se você não tiver com cinto, o que vai acontecer? Corre o risco de você perder o contato com o banco e ser arremessado para fora do veículo, correto? Mas o cinto, ele vai diminuindo, né, essa ação devido à inércia do seu movimento e te mantém em segurança, tá bom? Então, dentre as opções que ele mostra aqui pra gente, a que melhor explica, né, o uso do cinto de segurança e sua importância, nada mais é do que a nossa primeira lei de Newton, tá bom? Vamos lá, pessoal. Essa questão daqui é bem interessante. Então ela começa falando para a gente que tem um navio, tá? E esse navio está descrevendo um movimento retilíneo uniforme. E no interior desse navio tem uma mesa onde dois jovens estão jogando ping-pong nela, tá bem? Em um dado momento, começa uma discussão sobre se a posição em que eles ocupam na mesa, ou seja, quem está do lado direito ou quem está do lado esquerdo, vai ter vantagem ou não sobre o outro durante um jogo. E ele pede para a gente analisar aqui se essa discussão é pertinente ou não, se faz sentido ou não. De cara, o que eu posso afirmar para vocês? Que essa discussão não é pertinente, pessoal. Por que ela não é pertinente? Porque esse navio, ele se encontra descrevendo um movimento retilíneo uniforme, tá bem? Então o movimento da bolinha lá dentro do navio não vai ser afetado pelo movimento que o navio já possui, beleza? Esse movimento seria afetado caso esse navio acelerasse ou freasse. Mas como ele encontra-se descrevendo um movimento retilíneo uniforme, nada muda em termos da descrição do que está acontecendo ali dentro e, consequentemente, em termos do que acontece ali dentro, tá bom? Então a gente já vem aqui, ó, e já sinaliza as duas situações, né, em que a gente pode analisar se a afirmativa está correta ou não. Então, eu vejo aqui que a letra A me diz que a discussão não é pertinente e a letra D também me diz que a discussão não é pertinente, tá? C e B dizem que a discussão é pertinente, então a gente elimina elas da nossa análise aqui. Beleza. Aí na letra A ele fala: não é pertinente, pois o navio se comporta como um referencial não inercial. Isso é mentira. O navio se comportaria como um referencial não inercial se ele estivesse acelerando ou se ele estivesse freando, que não é o caso. Então a gente vem aqui e elimina essa também. Sobrando para a gente a letra D. E o que ele fala na letra D? A discussão não é pertinente, pois no caso o navio se comporta como um referencial inercial, não afetando o movimento da bola. Que a gente encontra novamente, pessoal, as expressões referencial inercial e referencial não inercial. Tá? A grosso modo, o que seria um referencial inercial? Referencial inercial é aquele que se encontra parado ou descrevendo um MRU, beleza? Referencial não inercial é um referencial acelerado, tá bom? Então ele pode estar acelerando para frente, pode estar freando, pode estar girando, tudo bem? Se tiver aceleração, é referencial não inercial. Beleza? Com isso, chegamos ao final de mais uma aula, pessoal. Agradeço mais uma vez a sua audiência, peço que curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Beleza? Até a próxima e um grande abraço!